Novo episódio, seguindo café, tempo de tela, e agora vamos falar sobre como o nosso cérebro funciona. Meu nome é Bruna, se você não me conhece, se você ainda não me segue, aproveita para seguir. Aqui a gente fala sobre muitas coisas, entre elas neurociência, terapia integrativa. Também falamos sobre astrologia às vezes, desenho humano, enneagrama, diversos assuntos aí relacionados tanto à psicologia, às vezes falamos sobre mercado, falamos sobre loucuras do mundo, então seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai conversar sobre blocos de tempo, porque nosso cérebro tem uma funcionalidade de querer aquilo que é seguro, né? Ele busca a segurança. Então, se eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ou o meu ambiente está realmente puxando muito da minha atenção, né? Tem muito ruído. De repente eu trabalho num lugar que é barulhento, ou então eu estou barulhenta. Tem muita coisa na minha mente. Então o que o nosso cérebro faz? Dispersa. Ele fica bem louco. E aí que entra o tal do bloco do pensamento, que é o seguinte: é você reservar um tempo na tua agenda da semana para você literalmente olhar para a tua agenda e ver o que deu certo, né? Então, por exemplo, de manhã você reservou um tempo para levar seus filhos na escola, depois um tempo para você tomar um café com calma e começar a trabalhar, né? Então são blocos que a gente vai reservando. E a gente precisa também desses blocos para coisas que a gente tem que fazer, né? Não tem outra pessoa que possa fazer. Às vezes é relacionado a algum estudo, às vezes é relacionado a algum conteúdo que você precisa fazer, ou um trabalho propriamente dito. Então você vai selecionar, às vezes 1 hora, ou às vezes 20 minutos, né? 20 minutos do seu dia que você vai desligar tudo e você vai focar naquilo ali. Parece fácil, né? Simples. Mas se você não coloca na tua agenda, se você não se aciona para fazer isso, o teu dia vai passar e você não vai fazer nada, né? É muito comum as pessoas, quando eu abro caixinha de perguntas, me falarem assim: por que eu desisto fácil das coisas? Por que eu não vou até o fim? Porque quando você inicia uma ideia, né? Pode ser uma ideia, não precisa necessariamente ser um projeto já, mas você tem entusiasmo. E nesse entusiasmo que você cria, que você traz do teu âmago, você tá empolgado, tá feliz. Só que passa um tempo, lembra do tédio que a gente conversou no último episódio? Ele vem. Porque esse entusiasmo baixou. Ou então, às vezes, você fica até com medo de errar, sabe? Às vezes vem pra você alguma coisa que fala pra você: tá, mas cara, você tá tão entusiasmado aí, mas assim, baixa a bola, sabe? Esses pensamentos que rondam a nossa mente. E aí a dopamina foi embora e você ficou sem nada e desistiu de tudo. Então, assim, não é porque você não tem jeito, ai meu Deus, eu não tenho jeito, eu não sou concentrado, eu devo ter TDAH. Agora tá uma galera que tá achando, está se autodiagnosticando com TDAH. Gente, TDAH é bem sério. Quem tem, sofre, né? Tem que tomar muitas vezes um remédio aí para conseguir de fato se concentrar. E claro que existem muitas variáveis, então pode ser que essa pessoa até tenha um TDAH, mas com uma questão muito pequena, né? E é mais fácil de contornar. Mas todos nós podemos sofrer de falta de concentração e foco se a gente não sabe para onde a gente vai. Aqui eu acho que é o ponto principal. O ano passado foi um ano, eu não sei para você, né? A gente estava falando em outro episódio sobre o ano 9, né? Um ano de finalizações, a gente tá entrando no ano 1 e tal. Pra mim foi um ano assim de tipo muita coisa. Meu, isso aqui joga fora, isso aqui não faz sentido, isso aqui não dá mais. Mas aí você chega uma hora e você fala assim: meu Deus, mas o que fica? Né? Então pra mim foi muito isso o ano passado, não sei como foi pra você. E aí eu cheguei nesse ponto, sabe? Mas e aí, qual que é a jogada? Qual que é o plano? Então você precisa fazer esse confronto, e não precisa ser no ano 9, você pode fazer esse confronto para conseguir compreender as razões que estão te levando a você ir no caminho que você acha que é válido, porque às vezes a gente também está alimentando uma coisa que na verdade já faleceu, e que ao invés de a gente entrar no processo de compreensão do luto, né, porque você não acha que
precisa morrer a algo para de fato ocorrer o luto. Ele acontece o tempo todo na nossa vida e a gente precisa olhar para isso com carinho. A neurociência explica um pouco essa questão e principalmente olhando para a neurociência afetiva, né? Então, o tempo todo a gente está ciclando e a gente precisa acolher isso. Só que às vezes a gente fica agarrado numa coisa que, então assim, vale você entender para onde você quer ir e aplicar os blocos, né? Então, eu vou te trazer um exemplo clássico aqui meu. Eu preciso produzir conteúdo e não só aqui no YouTube, mas também em outras redes, e às vezes eu replico uma coisa que eu trabalhei lá no Instagram, eu trago para cá em formato de vídeo e tal, e vice-versa, mas às vezes você precisa criar coisas novas, né? Então, você precisa de tempo para conseguir digerir, entender se isso tem coerência com o que você está buscando, se isso tem a ver com o teu plano de negócios, e fazer com essas coisas se alimentem, se retroalimentem. Então, você precisa de um tempinho para digerir isso aí. Então, o que eu fiz? Eu deixei um bloco de 4 horas da minha semana, que daí eu vou sentar, vou pegar um delicioso café, e vou olhar para isso, olhar o que eu fiz na semana anterior, o que deu certo, replicar o que deu certo, cortar algumas coisas que deram errado, testar outras coisas, e assim eu vou progredindo no meu mês. Então, existe sim um planejamento anual, essas coisas todas que todo mundo fala de negócio, mas a gente precisa simplificar para o dia a dia. Porque se o dia a dia não funciona, o macro, se o micro não dá, o macro, esqueça. Então, o ponto que eu mais, assim, tô aplicando e tá fazendo muito sentido é porque o cérebro, ele funciona melhor dessa maneira. Se você se concentra em algo, é claro que 4 horas ele não vai ficar 100% concentrado, talvez eu tenha que fazer algumas pausas ali, mas ele está olhando para aquilo ali, para o planejamento. Ele não está olhando agora para a criação de carrossel, para a capa do vídeo que eu estou fazendo aqui, não, ele está olhando para aquilo ali. Então, quanto mais a gente consegue também ir destrinchar, eu sei que às vezes é meio chato, né, papo metódico, minimalista não, maximalista nesse caso, mas, gente, é o que funciona. Eu tô há 4 anos empreendendo, vai fazer agora em março, e aconteceram muitas coisas nesses 4 anos, é pouco tempo ainda comparado a outras pessoas que eu conheço, né, mas assim, se você não estrutura o teu negócio em processos, você não cresce. E não adianta nada você ficar se desgastando. O importante é você... E aqui eu tô falando de negócio, claro, porque eu tô trazendo um exemplo pessoal, mas você pode trazer isso pra tua vida, para terminar uma pós-graduação, um estudo, uma meta, juntar dinheiro para fazer a realização de um sonho, comprar um carro, viajar, se mudar para outro país, sabe? Qualquer coisa. Mas você precisa ter isso em mente. O que essa ação que você tá tomando vai te levar, né? Até onde esse movimento que você está fazendo hoje vai de fato te aproximar do que você está almejando. E às vezes, olhando de uma forma ampla, nem se encaixa, porque você quer correr uma maratona, você quer viajar para Londres e você quer casar, mas nem começou a namorar ainda. São coisas que não se convergem. Talvez você indo para Londres, você encontre seu namorado. Mas tudo isso aqui é uma grande brincadeira. Às vezes você vai precisar separar blocos desses projetos. E aí você vai ter que colocar isso na tua semana. E também, pelo amor de Deus, né, minha senhora, você também coloque tempos de pausas. Porque a gente precisa de ócio para ter criatividade. Então, coloque dentro do que você também está almejando na tua agenda um tempo de relaxamento, né? Um tempo para você... Não é descanso, mas sabe aquela coisa que você está observando tudo que está acontecendo, mas você não está reagindo, né? Então, a gente precisa disso. Isso foi uma das coisas também que eu aprendi no ano passado, sabe? Eu estava muito reativa, não só pelo meu sistema nervoso tá muito em modo sobrevivência com as coisas que estavam acontecendo, correndo maratona, mas que a gente tem sim que estar ativo, mas mais importante é relaxar depois de estar ativo para conseguir aproveitar tudo aquilo que a gente viveu, porque senão é quase como se a gente tivesse jogado fora todo o nosso estímulo, toda a nossa ação, toda a nossa emoção, porque senão a gente só fica nesse estado e daqui a pouco a gente cai e para levantar, esqueça. Enfim, como você sabe, eu
Eu adoro ler os comentários, então se você chegou até aqui, me deixa saber. Eu não sei se eu continuo gravando vídeo dessa série, se você tá gostando, se você não tá, se eu mudo o assunto, me conta.